Professor, queria agradecer a sua presença aqui conosco e já começar a nossa entrevista perguntando do que motivou a sua pesquisa, né? Porque a gente já teve anteriormente o professor José Geraldo falando que direito achado na rua é uma linha de pesquisa da UNB, do direito que nasce do convívio social. E agora a gente pula para o direito achado no cárcere, né? Existe direito achado no cárcere? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer todo o apoio que o Zé Geraldo sempre me deu, professor Nair Bicalho. Só existe o direito no cárcere em razão da gratidão do professor José Geraldo, na minha orientação de mestrado e até por ele ter dado o nome para uma pesquisa de mestrado que foi feita ao longo da orientação dele. A pesquisa com aprisionados, a perspectiva do crime, da criminogênese, ela já vem desde a década de 80, do direito achado na rua, a partir do Roberto Lira Filho, que junto com o Zé Geraldo e com a Nair Bicalho, começaram com o estudo da criminologia dialética. Então, desde então, já se pesquisa e a perspectiva do direito achado no cárcere, ele foi numa pesquisa realizada no Presídio Regional de Pelotas, na dissertação de mestrado efetivada no programa de mestrado do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília. O senhor pode explicar um pouco mais para nós o que o senhor viu, o que o senhor apresenta para nós desse estudo? A ideia, a concepção que foi feita, que eu apresentei para o programa de mestrado, foram entrevistas com aprisionados nesse sistema, onde eu tinha, desde a minha graduação, eu sou originário desta cidade, conheci o Presídio Regional, onde lá já tínhamos feito pesquisa desde a minha graduação, e eu propus para a UNB fazer essa pesquisa, o professor Zé Geraldo, e ele disse, não, vamos fazer a partir da perspectiva do direito achado na rua, da teoria crítica, nessa linhagem do encarcerado como aquele oprimido, aquela figura oprimida dos cidadãos ou das pessoas que convivem na sociedade, a partir do momento que elas entram no sistema carcerário, se é negado os direitos e a cidadania. Na convivência dentro do cárcere, fazendo um paralelo com o direito achado na rua, e cria-se direito também? Não o direito positivo das leis, dos códigos, sim, mas cria-se também o direito? Esse é o sistema do direito achado na rua. Essa perspectiva que nós temos de conceber o pluralismo jurídico, ou seja, o direito não é oficial, ele não é única ou exclusivamente composto nos códigos, mas também na pluralidade dos sistemas sociais. É claro, é muito importante a gente considerar que dentro do sistema carcerário existem grupos que não são grupos de movimentos sociais, sujeito coletivo de direitos, eles são grupos criminosos que não produzem direito, muito pelo contrário. Impõem regras. Impõem regras e violência dentro do cárcere. E é claro que nós não vamos considerar que grupos criminosos possam produzir direito. Por outro lado, nós consideramos que existem, e é isso que a pesquisa detectou, a partir de teorias pluralistas, que uma série de direitos são negados, uma série de direitos são reivindicados. O direito à saúde, o direito à alimentação, a dignidade da pessoa humana, são direitos que não existem no sistema carcerário brasileiro. E tudo isso tem que ser lido pelo direito. O direito não pode se omitir para a questão de uma série de violências que acontecem no sistema carcerário do Brasil. Ou seja, na pesquisa, o primeiro impacto, vamos dizer, quando se faz um levantamento desse, é constatar que esse cidadão está sujeito ao não direito. Isso significa que o país confunde justiça com revanche? Podemos dizer isso sim. Apesar de considerarmos que, ou pelo menos dentro de um conceito doutrinário e formal, considerarmos que o nosso sistema jurídico é super avançado, a gente ainda tem a perspectiva de que a pena brasileira é de retribuição. Eu não vejo muita diferença de retribuição para castigo. Ao percebermos como funciona o sistema carcerário brasileiro, ele pune no sistema de castigo, praticamente medieval ou até pior que o sistema medieval. O cárcere não era utilizado como um sistema de penas, mas sim para se aguardar o processo. No sistema brasileiro, utiliza-se o cárcere como uma forma de castigar depois da pessoa cometer um crime. E isso é muito grave, até porque as condições do sistema prisional brasileiro, onde as pessoas dormem com ratos, o local onde elas fazem as suas necessidades é um buraco no chão, que se chama boi. Não tem, muitas vezes, local para tomar banho.
ou o banho é muito precário, saneamento básico, obviamente, não existe para a coletividade, quanto mais no sistema carcerário, e em muita localidade a comida que chega é podre, né? Então é realmente um não direito. Como é que os movimentos sociais, como é que essa parcela dos nossos cidadãos se articulam para tentar se defender do não direito? Bom, é muito interessante a questão da participação de movimentos sociais ou da sociedade civil organizada, como, por exemplo, a pastoral carcerária. Ela é uma das grandes, há muito tempo, desde a década de 70, a pastoral carcerária tem um contato muito grande, denunciando, prestando assistência, tentando prestar um certo acalento espiritual, claro, mas de alguma forma tentando mobilizar até essas pessoas e tentar contatar o sistema jurídico daquilo que está acontecendo. Não só a pastoral, mas também a sociedade civil no sentido da organização dos familiares. Mas dentro do sistema, nós até então não temos detectado um movimento organizado de presos que não seja uma organização criminosa. Ou seja, o não direito acaba alimentando e fortalecendo as organizações criminosas dentro do... Agora, isso é um problema, é uma realidade que não é nova, né, professor? Isso é um problema antigo. Por que esse problema perdura? Há quantos anos perdura? Nos últimos 50 anos, a gente viu consolidar noções de direitos humanos, valores com relação a direitos humanos, que estão cada vez mais consolidados, que são cada vez mais reivindicados. Por que o sistema carcerário fica a reboque? Me parece que nós temos uma cultura de violência no Brasil. Na América Latina como um todo. Negamos a possibilidade de direitos humanos, apesar de formalmente o considerarmos e assinarmos tratados. No entanto, na prática, nós, cidadãos e também o Estado, não implementamos esses direitos humanos no cotidiano. Consequentemente, para aquelas pessoas que já foram encarceradas e no sentido de que elas cometeram aquilo que nós não consideramos correto, nós colocamos no último grau ou degrau daquelas pessoas que não devem ter os seus direitos básicos protegidos. Esse é um grande problema. Nós temos que ter uma cultura de direitos humanos, uma cultura de valorização do ser humano, claro, também para todas as pessoas que vivem em sociedade, mas, claro, para as pessoas que estão dentro do sistema carcerário. Eu falo isso porque exatamente essa ausência de cultura de direitos humanos, cidadania e dignidade fez com que organizações criminosas fossem formadas. E isso está dentro dos estatutos dessas organizações. Elas dizem, a partir do momento que nos foi negado a cidadania, nós nos organizamos e vamos gerar o pânico. E eu acho que nós vivemos no pânico que é causado por eles. E a partir da pesquisa e do levantamento, da constatação dessa realidade, temos luz no fim do túnel? Claro que sim, a presença do Estado, da cidadania. E o Estado, quando eu falo, não é o Estado mão dura. Não que o Estado não tenha que ter o poder punitivo, e aí eu falo de medidas alternativas, também a restrição da liberdade de alguma forma, mas o Estado ele tem a mão social. E qual é a mão social? É a educação. O Estado tem que prover o saneamento nas comunidades, o Estado tem que prover a iluminação. O Estado só entra, muitas vezes, nas comunidades com a mão da força. Não é diferente no sistema carcerário. O Estado aparece com a mão da força, mas o Estado omite-se na mão da saúde, o Estado omite-se. Então, esse foi estudo feito na dissertação de mestrado, mostrando o paralelo que acontece nas comunidades, muito similar ao que acontece dentro do sistema prisional, chegando-se àquilo que foi denominado direito no cárcere, ou que foi denominado no livro lançado, o pluralismo jurídico na omissão no Estado. É nesse paralelo de onde o Estado se esconde que muitas coisas ruins vão começar a aparecer no Brasil. A pobreza, a miserabilidade, a violência e até mesmo essas organizações criminosas. Então, a articulação, o direito achado na rua, nessa população periférica, pode refletir diretamente na questão da população carcerária. Sem sombra de dúvidas, porque o direito achado na rua, ele percebe, ou ele acredita plenamente que a defesa da cidadania, a consideração dos direitos reivindicados pela população e, consequentemente, na questão carcerária, que um tratamento mais humano, mais digno, mais protetivo, ele fará com que os seres humanos emancipem-se e possam ter tendentes à liberdade, façam com que uma sociedade seja mais justa e plural.
isso não dá espaço para a violência. A violência só vai surgir a partir de um processo de violência e negação. Professor, eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.